Olá, pessoal do Cinema Sem Limites. Hoje vamos falar de uma obra-prima do cinema mundial, Ruan, de Akira Kurosawa, um épico trágico sobre poder, orgulho e destruição, mas também um filme que nos mostra o que a imagem é capaz de guardar quando o mundo desmorona. Vamos ver como Ruan constrói uma imagem da ruína e por que ela continua tão atual e poderosa. Ruan é o último grande épico de Akira Kurosawa, lançado em 1985, inspirado livremente em Rei Lear, de Shakespeare. O filme acompanha um velho senhor feudal que, se vendo doente, fraco, decide dividir o seu reino entre os três filhos. É aí que desencadeia Ruan, porque Ruan significa caos. Então, esse caos se dá a partir dessa divisão. Nós vemos o poder, a ganância e a ruína em torno dessa família. Mas Run não é só um filme de caos, é um filme de profunda linguagem cinematográfica, de poder de imagens, de beleza, justamente em meio a esse caos. É tanta habilidade de Kurosawa em sua fase muito madura como cineasta que ele faz a contradição virar obra de arte. Logo no início do filme, nós já sentimos o peso do tempo, a fragilidade do poder e a anunciação da tragédia. Reparem que o filme inicia com lindos planos abertos, em que os personagens, os filhos do senhor feudal, são fragmentos, vestígios na imagem, porque esse plano aberto ele é ocupado pelas montanhas, pela vegetação. Então o homem se torna pequeno, frágil, na medida em que na imagem a natureza é muito maior. Então todo esse poder, de certo modo, ele é muito frágil em comparação ao poder da natureza. Os personagens aparecem em trajes feudais, de pessoas que representam o poder, mas ainda assim, comparado à imensidão da natureza, eles são pequenos. O que Kurosawa quer mostrar ali é justamente essa fragilidade do poder. No filme também não há heroísmos, não há redenção. Essa família que vai se destruindo, ela na linguagem aparece diferente da narrativa convencional de cinema clássico, onde a gente espera uma redenção. Aqui não tem. Aqui é o Run mesmo, o caos acontecendo o tempo todo no filme. Aqui nós podemos trazer a ideia de Didi Uberman, que diz que a imagem nunca mostra tudo. A imagem é um fragmento, na verdade, uma sobrevivência ou ruína, que pode ou não ser adaptada pelo cineasta. E aqui o Kurosawa adapta essa ideia. A famosa cena da batalha no castelo é um exemplo disso. Ao invés de mostrar tiros, explosões, o Kurosawa nos traz o silêncio e uma trilha sonora que ocupa essa explosão da imagem. E essa escolha transforma essa guerra numa pintura em movimento. E quando eu falo do som, é porque o som também potencializa a experiência da imagem. Se nós temos uma imagem de guerra com sonoplastia de explosão, de tiros, essa imagem fica mais potente de certo modo. Agora, quando o Kurosawa tira todo esse som e coloca o silêncio em uma trilha sonora, ele esconde algo que no fundo aparece na imagem. E como diria Didi Uberman, a imagem não precisa mostrar a verdade toda, porque ela carrega as marcas do que foi perdido. Kurosawa podia fazer algo mais convencional, sons de explosões de tiros, mas ele quer experimentar, fazer uma obra de arte, algo que foge da lógica dos filmes que, na maioria das vezes, são produzidos. Outro ponto importante é a figura do bobo, não é? Do bobo Kiyoami. Ele acompanha o senhor feudal, mas ele observa de maneira mais distanciada,
com uma certa dúvida e críticas também sobre o senhor feudal. Esse bobo é uma testemunha, alguém que acompanha o senhor feudal até o final. E muitas vezes a câmera, ela é, em grande medida, o ponto de vista desse bobo da corte, não é? Ela filma sem julgamentos, sem a intenção de colocar uma história linear. É uma câmera que flui no tempo, carregando assim a ideia do Deleuze de cinema moderno que flui no tempo, de uma imagem que flui no tempo e não mais uma imagem cheia de cortes. Quando Kurosawa fez esse filme, ele já era um homem velho, já havia perdido amigos, familiares, inclusive já tinha tentado até suicídio. Esse filme é uma espécie de testamento do Kurosawa também. E esse testamento não é triunfante. É um testamento que mostra, né, a falência de tudo o que se acreditou sólido, hierarquia, poder, ganância, sucesso. Aqui Kurosawa nos mostra que a imagem não é feita só de beleza, mas também a arte é feita de feridas abertas. Então, Run não é só sobre o fim de um homem ou de um reinado. Ele entende que é um sintoma de uma era, de uma sociedade afundada na ganância, no poder, na traição, em grande medida incentivada pelo afastamento da espiritualidade. Buda, a figura de Buda, é pronunciada em pontos importantes do filme e acaba sendo rejeitada, vista como um romantismo. Esses personagens não possuem mais valores espirituais, especificamente de Buda, que é, né, a entidade espiritual que aparece no filme. Inclusive, no final do filme, um dos poucos sobreviventes, um homem cego, não é? Ele carrega nas mãos uma imagem de Buda que cai das suas mãos, não é? Em direção a um abismo, e ali nós temos o último plano do filme, não é? Então, uma sociedade, né, um reinado que se perde na ganância, que sai das suas mãos, não é? Que se perde na medida em que não tem mais acesso ou aproximação com a espiritualidade de Buda, do autocentramento, não é? Do bom senso da irmandade para uma boa convivência. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e não esquece de ativar o sininho, porque assim você vai ter acesso imediato a todos os vídeos lançados aqui no Cinema Sem Limites. Eu te vejo em breve.